O mantra de hoje, do livro Mantras de Vida, de Luester. Aprendo todos os dias coisas novas, sem esquecer as antigas que me ajudaram a viver bem. Livro dos Espíritos, pergunta 588, sobre as plantas. Independe da vontade delas a força que as atrai umas para as outras? Certo, porque não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam se opor a isso. No livro A Gênese, nós estamos continuando a falar sobre o bem e o mal, o instinto e a inteligência. Segundo outros sistemas, o instinto e a inteligência procederiam de um único princípio. Chegado a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que primeiramente apenas tivera as qualidades do instinto, passaria por uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Se fosse assim, no homem inteligente que perde a razão e entra a ser guiado exclusivamente pelo instinto, a inteligência voltaria ao seu estado primitivo, e quando o homem recobrasse a razão, o instinto se tornaria a inteligência, e assim alternadamente a cada acesso, o que não é admissível. Aliás, muitas vezes, o instinto e a inteligência se revelam simultaneamente no mesmo ato. No caminhar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. O homem põe maquinalmente um pé à frente do outro, sem pensar nisso. Quando, porém, ele quer acelerar ou demorar o passo, levantar o pé ou desviar-se de um tropeço, há cálculo, combinação. Ele age com deliberado propósito. A impulsão involuntária do movimento é o ato instintivo. A calculada direção do movimento é o ato inteligente. O animal carnívoro é impelido pelo instinto a se alimentar de carne, mas as precauções que toma e que variam conforme as circunstâncias, para assegurar a presa, a sua providência das eventualidades, são atos da inteligência. Outra hipótese que, em suma, se conjuga perfeitamente à ideia da unidade de princípio, ressalta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo ensina no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Sabe-se agora que muitos espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais se constituem protetores e guias, que os envolvem nos seus eflúvios fluídicos, que o homem age muitas vezes de modo inconsciente sob a ação desses eflúvios. Sabe-se ademais que o instinto, por si mesmo, produz atos inconscientes, predomina nas crianças e, em geral, nos seres cuja razão é fraca. Ora, segundo essa hipótese, o instinto não seria atributo nem da alma nem da matéria. Não pertenceria propriamente ao ser vivo. Seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria qual a andadeira com que se amparam as crianças que ainda não sabem andar. Então, do mesmo modo que se deixa gradualmente de usar a andadeira à medida que a criança se equilibra sozinha, os espíritos protetores deixam entregues a si mesmos os seus protegidos à medida que eles se tornam aptos a se guiar pela própria inteligência. Assim, o instinto, longe de ser produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, seria de uma inteligência estranha na plenitude da sua força, inteligência protetora, que supriria a insuficiência, que é de uma inteligência mais jovem
que aquela compeliria a fazer inconscientemente para seu bem o que ainda fosse incapaz de fazer por si mesma. Quer de uma inteligência madura, porém, momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades, como se dá com o homem na infância e nos casos de idiotia e de afecções mentais. Disse proverbialmente que há um Deus para as crianças, para os loucos e para os ébrios. É mais veraz do que se supõe esse ditado. Aquele Deus, outro não é, senão o espírito protetor que vela pelo ser incapaz de se proteger, utilizando-se da sua própria razão. Em Antologia dos Imortais, a poesia é de Erasmo Júnior, Luxo e Lixo. Às vezes dizes: trabalho é carroção que não puxo, e avanças devagarinho para a gaiola do luxo. Lá dentro acaba suando qual estudante no espicho, aprendendo muito tarde que o ócio é cama de lixo. Entornas grandes promessas em fala, sonho, debuxo, no entanto buscas primeiro conforto, destaque e luxo. Consomes a força e o tempo, em sono, prato, cochicho, e um dia clamas debalde no escuro montão do lixo.